Então, retornando aqui nossa parte 2 da nossa aula, né? Então, esses registros, eles devem ser feitos por essa equipe de enfermagem. Então, quando for ter a passagem de troca de plantão, você que estava no plantão anterior, deve passar tudo que o paciente, toda a assistência prestada ao paciente nesse plantão. Então, a outra equipe vai entrar ciente e que está tudo anotado. Então, se o paciente apresentar até uma escara que é um ferimento, né? Que aparece nas proeminências ósseas. Então, você tem que constar no prontuário do paciente que ele abriu essa escara ou que você fez os curativos, porque senão vai pegar para você. Então, o prontuário, ele deve ter informações autênticas. Como eu já falei aqui antes, é um documento legal, né? E reflete a assistência prestada pela equipe. Então, é como se diz, se você tiver um prontuário bem redigido, com certeza a assistência do paciente vai ser bem mais fácil, né? Então, o prontuário é o conjunto de documentos escritos que identificam o paciente, registram a evolução da doença e tratamento prescrito e executado. Então, quem abre esse prontuário é a equipe de enfermagem, quando o paciente entra, né, pela admissão do paciente, que é a entrada do paciente no hospital. Então, quando ele entra no hospital, que é feita a admissão dele, aí você vai pegar a historinha do paciente, vai colocar o horário que ele entrou, como era, de onde ele vinha, a procedência, se é do interior, se é da zona urbana, se é da capital, quantos filhos tem, se é casado, se é solteiro. Então, toda a história do paciente você vai ter que colocar durante a admissão dele. O peso, a altura, então, são coisas que tem que entrar na admissão do paciente. Ah, professora, e quem é que faz essa admissão? A equipe de enfermagem. Então, o valor do prontuário, ele vai auxiliar no acompanhamento do paciente, das famílias, principalmente também da saúde da família, que a gente sabe que não existe só o prontuário hospitalar, mas existe o prontuário hospitalar e o prontuário no saúde da família. Então, lá no postinho, perto da casa de vocês, todos os pacientes têm prontuário. Ah, professora, mas eu nunca utilizei o serviço lá do meu posto. Mas você tem um prontuário, tá lá seu prontuário. Porque quando o agente de saúde passou na sua casa, ele cadastrou todas as pessoas que ali moravam e ali foi aberto o prontuário da família. Então, tem os prontuários da família, né? Lá anexado na unidade básica de saúde. Então, constitui valor material para o ensino. Então, o prontuário, ele serve para o ensino, ele serve para pesquisa, ele serve para objeto legal, porque na hora do advogado, se o advogado for atrás da assistência do paciente, ele vai lá em cima do prontuário para ver, né? Porque lá está anotado. O paciente, ele também tem direito a ver seu prontuário. Você sabia que tem técnicos de enfermagem que a gente vê que a gente pega no prontuário, eles ficam chateados, pega logo e bota debaixo. Não, como se fosse propriedade dele. Não, o paciente, ele tem direito de ver a assistência prestada no prontuário. E é um documento para fins legais. Então, para uma assistência de qualidade, o profissional de saúde precisa de acesso a informações corretas, organizadas, seguras, completas e disponíveis. Então, uma pessoa que vai redigir no prontuário, minha gente, ela deve ter, assim, muito cuidado e muita atenção de não borrar, de não escrever a lápis, de não deixar rasuras, né? Ah, professora, mas se eu borrei, o que é que eu faço? Eu risco, coloco entre parênteses, né? E aí, continua a história do lado. Então, as finalidades do prontuário é atuar na assistência, pesquisa e ensino, como eu falei, administração como instrumento legal, coleta de dados epidemiológicos, apoio ao diagnóstico, intercomunicação entre as equipes, simplificar interrogatórios, atendimento mais seguro, serve para defesa, né? Fazer uma análise comparativa da eficiência,
comparação das diferentes condutas terapêuticas. Então, às vezes você quer comparar 2 pacientes com a mesma doença, né? Aí eles foram atendidos por 2 médicos. Aí você compara aqui o atendimento em cada prontuário para comparar a assistência, né? Então, as folhas que compõem o prontuário. Então, pelo Ministério da Saúde, prontuário é todo acervo documental, padronizado, organizado e conciso, referente ao registro dos cuidados prestados ao paciente e também os documentos relacionados a essa assistência. Então, ele é composto de capa e contracapa. É como se você tivesse aqui uma folhinha, né? Vou só fazer aqui um rascunho aqui do que seria um prontuário. Próxima aula, eu vou ver se eu arrumo uma folha de prontuário para mostrar para vocês, tá? Mas é como se fosse assim, anotações de enfermagem. Então, assim, aqui tá o prontuário, onde você vai identificar nome do paciente, enfermaria, leito, prescrição médica, aqui os horários das medicações, anotações de enfermagem. Na aula eu falo melhor, porque com exemplo escrevendo no quadro é melhor pra gente mostrar pra vocês. Então, tem a folha de prescrição médica, a prescrição de enfermagem, a folha de exames. Então, no prontuário está contido todos os exames do paciente, estão lá anexados, né? O prontuário de saúde da família, ele é composto pelos seguintes módulos: o cadastro familiar, o histórico familiar, como o genograma, o acompanhamento da família, quantas pessoas tem naquela casa menor de ano, quantas tem de 0 a 9 anos, quantos adolescentes de 10 a 19 anos, quantos adultos de 20 a 59 anos, se tem gestante, se tem puérpera, se tem hipertenso, se tem diabético, se tem pessoas com mais de 60 anos, que são os idosos, a ficha de saúde bucal de cada um. Então, quem for trabalhar no PSF vai ter que saber que no prontuário, né, principalmente quem for agente de saúde, né, às vezes a pessoa escolhe ser técnica, mas aí termina sendo agente de saúde. Então, tem que saber que lá nesse prontuário deve existir tudo isso, né? Então, deve fazer parte de um prontuário. Então, número de registro ou identificação, dados da identificação pessoal do paciente, data de ingresso na unidade de saúde. Então, a gente sabe, minha gente, que a admissão do paciente é a entrada. Aí tem aonde você pode manejar esse prontuário. Transferência, né, que é a transferência do paciente entre quartos, né, entre enfermarias, intra-hospitalar. Tem a transferência interhospitalar de um hospital para outro. E tem a alta hospitalar, que ele sai do hospital quando morre ou quando tem alta, que o ideal é que seja alta por cura, né? E tem a alta também a pedido, que ele pede para sair, só quando ele pede. Ele assina um termo de consentimento, dizendo que vai deixar o hospital por livre e espontânea vontade, né? Então, tem os antecedentes pessoais, familiares, história da doença atual, diagnóstico, provisório e final, o dado da evolução da doença. Então, todo dia, de preferência, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e 0 hora, né, à noite, é feito a anotação de enfermagem. Então, é importante o técnico saber que não é só ele chegar e dizer assim, esse paciente segue sem alterações. Aí, vai lá, 6 horas da manhã, paciente segue sem alterações. Meio-dia, paciente segue sem alterações. 6 da tarde, paciente segue sem alterações. 12 da noite, paciente segue sem alterações. Então, se ele segue sem alterações, não precisa ele estar internado, né? Por que ele está internado mesmo se ele está seguindo sem alterações? Então, é bom a gente prestar atenção, porque tem profissional que não gosta de escrever. E é essencial você cuidar do paciente e anotar a assistência dele. Então, os registros, eles devem abranger as condições bio, psico, sócio e espirituais
e todos os fatos ocorridos com o paciente, permitindo dar condições para a continuidade dos cuidados. Então, você deve prestar atenção, né? Às vezes a gente acha que fazer a assistência do paciente tá ali só fazer a medicação. Tem profissional que acha que é só medicação que tem que fazer, e não é. Você pode dar assistência psicológica, você pode conversar com o paciente, você pode falar sobre espiritualidade. Então, tudo que libere, né, o bem-estar do paciente é necessário você acompanhar. Não é só feito de medicamento ou curativo. Você pode chegar lá e dar uma palavra de conforto para o paciente. Então, as anotações, elas permitem descrever a assistência prestada, a conduta tomada, as orientações fornecidas, né? As observações do profissional quanto ao paciente ou à família. Às vezes você chega lá e diz assim, seu fulano, você tomou café hoje? Aí ele diz assim, não tomei não. Aí você vai lá e anota, não, dieta, não aceita dieta. Seu fulano, por que o senhor não tomou café? Minha filha, eu não gosto de comida de hospital. Eu queria comer mesmo, era um cuscuzinho com ovo, ou então a carne seca. Isso aí é que abre meu apetite. E agora eu lhe pergunto, ele tá com a dieta comprometida? A dieta dele tá comprometida porque é a do hospital. E tem paciente que não gosta de comida de hospital. Minha gente, comida de hospital é uma comida insossa. Não tem sal, não tem sabor, é comida de doente. Quem é que gosta de comida de doente? Ninguém, nem doente não gosta. Aí você tem que prestar atenção nisso. Agora, quando ele diz assim, minha filha, não tô comendo não, porque eu não tô sentindo fome. Seu fulano, e se eu trouxer uma carninha de sol, um cuscuzinho pro senhor, e o senhor aceita? Não aceito não, meu estômago não pede, eu tô sem fome. Aí sim, aí é outra coisa. Mas ele dizer que quer comer comida de fora, então a dieta dele não está comprometida, né? Estabelecer uma efetiva comunicação entre a equipe de enfermagem e os outros profissionais. Então, se eu quero comunicar ao fisioterapeuta que ele não está se locomovendo, tá lá no prontuário. Se eu quero comunicar ao nutricionista que ele não está se alimentando bem, tá lá no prontuário. Se eu quero comunicar que o outro profissional que anda no hospital, psicólogo, que ele não dorme porque ele está muito preocupado com a família que deixou em casa, tá lá no prontuário. Eu tenho que fazer essas anotações, né? Avaliação da assistência prestada, acompanhar a evolução do paciente, é um documento legal tanto para o paciente quanto para a equipe de enfermagem. Contribuir para auditorias, né, em relação às contas do hospital, vai lá no prontuário. Quando se abre o prontuário, tanto é que vai para a tesouraria e vai para a nutrição, né, e para a farmácia. Que é justamente para saber, em relação à tesouraria, o gasto com o paciente, porque quando está entrando o paciente no hospital, está entrando verba, né? Então, é depositado o dinheiro da autorização de internação hospitalar. A nutrição, porque vai contar também em relação à alimentação do paciente, então vai ter gasto. E o que mais? E só, né? Em relação ao dinheiro que vai contribuir, né, para a auditoria. Ensino e pesquisa em enfermagem, você vê que tem hospitais que são especializados só em pesquisa. Nós temos ali o HGV, que é um hospital ensino, né, o HGV, o São Marcos, que é mais outro hospital, o hospital infantil, o HDIC, todos esses hospitais, apesar de serem públicos, eles são hospitais escola, porque eles servem, né, de acompanhamento dos pacientes e dos alunos. Então, o que é que se deve ser anotado? Então, deve ser anotado os cuidados prestados, as reações, as dificuldades, as ocorrências e outras informações de interesse. Como anotar? Então, imediatamente após a ocorrência dos fatos, obedecendo aos seguintes requisitos, deve-se anotar com exatidão, deve ser breve, deve ser legítimo,
Deve ser identificado o nome, número do registro no Corém e carimbo. Então, o profissional que vai fazer as anotações, ele não é só ele anotar e se esquivar, não. Ele tem que anotar, carimbar, né, com o nome dele, o Corém dele, que a responsabilidade não foi dele de anotar. Então, ele é quem vai ter que ser responsável por produzir aquelas anotações. Vou postar outro vídeo para ser vídeos mais